No vídeo de hoje, pretendo discutir a ideia de contradependência e a relação entre contradependência e um apego contraditório. O que é, então, antes de tudo, a contradependência? A contradependência é a conduta de buscar a dependência do outro, uma relação que constitui um vínculo simbiótico, de imersão um no outro, mas ao mesmo tempo se revoltar com esse vínculo. Por que isso se relaciona com apego contraditório? Porque é um apego contraditório. Você quer aquela relação, busca aquela relação, quando você encontra aquela relação, você se revolta por estar dependendo de alguém. Então, o contradependente é aquele que vai ter relações contraditórias, que vai buscar o outro, vai estar apaixonado pelo outro, mas quando o outro oferecer reciprocidade, ele vai se ressentir do outro, mas ele vai enxergar no outro mais controle, mais problemas do que o outro realmente tem. Ele vai se sentir coagido naquela relação, sufocado naquela relação. Então, o contradependente é alguém que vai viver um conflito interno entre ser independente, estar numa relação de total imersão no outro, porque sozinho o contradependente se sente mal, mas quando finalmente encontra essa relação, está junto do outro, ele se revolta com essa relação. Bom, então o contradependente é alguém que parece um codependente. O codependente entende o amor como sacrifício, como doação, como esforços constantes para o outro. O contradependente vai oscilar entre essa interpretação codependente do amor, de fazer esforços pelo outro, mas se o outro ceder aos esforços e se permitir estar naquela relação, muda a concepção de amor, né? O contradependente, se ele sente inicialmente o amor como doação, depois ele sente o amor como punição, como dor, como controle. Ele vai antecipar uma dor do amor. E ele vai se sentir revoltado por amar, né? Então, ele tem uma dinâmica que inicialmente é parecida, mas depois não é o de se esforçar tanto, é o de se revoltar com o outro, né? Ambos, tanto o codependente como o contradependente, são fruto de famílias opressivas. Famílias em que os filhos foram forçados a terem ideias, a agir como seus pais, a se sentir como seus pais. O pensamento, a ação e a emoção dos seus pais serem impostas sobre eles, como se eles não pudessem criar uma autonomia. Digamos que o codependente é aquele que, diante dessa opressão, começa a ter esforços. É a criança que teve esforços para agradar os pais, reprimindo a si mesmo o que sentia. O contradependente é aquele que tentou, mas se frustrando em agradar seus pais, se revoltou, né? Se revoltou e resolveu desistir e reagir, né, aos seus pais que lhes impunham coisas. Então, enquanto o codependente é aquele que na infância foi traumatizado e teve como modelo de reação ao trauma a conformação, o contradependente é aquele que no início tentou a conformação, mas depois teve uma conduta de enfrentamento frente ao familiar abusivo. Bom, o contradependente é alguém que vai então buscar o afeto, porque sem o afeto se sente vazio, se sente triste, se sente solitário, carente e deprimido, né? O contradependente em geral vai ser aquela pessoa que também vai ter uma melancolia crônica quando sozinho, mas ele vai acabar tendo que viver com essa melancolia, porque ele solapa suas próprias relações, porque ele busca o afeto, mas uma vez que ele encontra um afeto recíproco, ou seja, ele busca alguém, quando alguém dá reciprocidade a esse afeto, ou seja, gosta, ele não entende aquilo, né? Porque ele está acostumado a ser punido e reagir. Então, antecipadamente, ele não vai confiar na pessoa que era fruto do afeto dele. Então, ele vai buscar o afeto, o contradependente busca o afeto, mas não confia na resposta recíproca. Então, ele vai identificar qualquer resposta recíproca afetuosa como controle, como mentira, como se fosse prova de que essa pessoa está o enganando ou tem intenções malignas, né? Ele não vai confiar, ele é incapaz de confiar, então ele se sente controlado, se sente mal e vai romper a relação, se afastar, ficar em silêncio, né? Então ele busca afeto e depois ele vai rejeitar o afeto, né? A dinâmica do contradependente é uma dinâmica quase borderline, né? O borderline é alguém que vai ter uma relação de amor e ódio, né?
porque ele não consegue integrar certos sentimentos, ou seja, ele coloca tanto peso no outro que quando o outro comete algum erro, ele coloca um peso inverso. Né? O borderline vai ter uma dinâmica conflituosa de buscar imersão no outro e sentir ressentimento e raiva do outro. Mas a dinâmica do contradependente, digamos, todo borderline é contradependente, mas nem todo contradependente é borderline, porque o contradependente não tem uma desregulação emocional tal como um borderline, né? Que não tem os outros tipos de condutas autodestrutivas de um borderline, não tem dissociação, não tem a impulsividade e nem as distorções constantes interpretativas dos outros que um borderline tem. Mas a dinâmica é parecida, né? Um contradependente é alguém que vai ter no início um desejo, um objeto de desejo, que é um objeto de amor, mas que em seguida, ao ter esse amor satisfeito, vai sentir repulsa e o objeto de amor vira um objeto de ódio, né? Porque ele vai se ressentir do que ele próprio buscou, né? O contradependente quer ser um codependente, ele quer ter uma imersão total no outro, ele concebe o afeto como essa compreensão absoluta de duas pessoas que vivem juntas, né? Só que quando ele encontra aquilo, ele se sente dominado pelos próprios sentimentos e ele vai ter uma reatividade impulsiva. Não quero mais essa relação. Ele vai se sentir dominado pelo outro, quando na verdade ele vai sentir o que acontece é que o sentimento dele o domina e ele se sente magoado por estar vulnerável emocionalmente. O motivo disso, o motivo dessa mágoa por se sentir vulnerável é porque ele se sentia vulnerável em relação aos pais. Então, ele tendo uma relação de vulnerabilidade tal como a relação inicial com os pais, ele se sente ressentido, se sente mal-humorado. O contradependente vai ficar mal-humorado e vai se sentir irritado naquela situação a partir do momento que ele se percebe apaixonado e recebendo afeto. Bom, então o contradependente é alguém que busca um afeto rápido, um apego rápido. Ele precisa estar naquela relação, ele sente uma angústia por não estar mais sozinho. Ele não quer estar sozinho, ele não quer estar solitário e deprimido porque é solitário. Só que quando ele tem o que ele busca, ele se sente controlado. Quando tem o que ele busca, ele se sente dependente e se ressente daquilo, né? Então ele vive num problema, num complexo de se sentir mal e melancólico sozinho, de só se sentir bem no início de uma relação, mas quando a relação realmente resulta no apego, ele se sente mal, se sente controlado, se sente revoltado por estar apegado, né? Ele tem um trauma de apego. O apego dele é contraditório, ele quer o apego, quer o afeto, mas assim que tem, ele não quer mais, né? E ele se sente revoltado consigo próprio, primeiro porque está apegado, porque estando apegado ele está vulnerável ao outro, ele odeia ser vulnerável, né? O contradependente odeia ser vulnerável. E segundo, se revolta porque buscou aquilo e não foi exatamente o que ele queria, né? Então o contradependente é alguém que odeia depender, que odeia a influência dos outros sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, mas ao mesmo tempo quer uma relação, porque só se sente bem numa relação. Então o contradependente vai buscar a pessoa, mas vai se revoltar quando tem o afeto, vai reagir de duas maneiras. Primeiro, de modo a punir quem ele ama. Como? O contradependente vai romper, fala, não quero mais essa relação, eu me sinto controlado, não me sinto aceito, me sinto desrespeitado, e vai romper. E também vai se punir. Como? O contradependente vai se isolar, né, após o rompimento, né, porque ele vai pensar, não, eu não sirvo para relações, e vai voltar a ser melancólico, né? Ele vai se isolar para se punir de ter se permitido amar, né? Ele permite o outro amar, se o outro é recíproco, ele vai romper com o outro. E permitindo, ele também vai se punir se isolando, né? Então ele vai acelerar a relação, precisando daquela relação para não se sentir mal, mas estando naquela relação vai se sentir mal e vai punir o outro por ter permitido o afeto e se punir com o isolamento por ter desejado o afeto. Em geral, pessoas contradependentes são muito obsessivas,
muito rigorosas, muito inflexíveis, né? Em geral podem ser pessoas até que têm alta performance nos estudos, alta performance no trabalho, porque elas são muito focadas e muito rigorosas, né? Elas acabam sendo muito controladoras e tendo um método rígido de lidar com as relações, mas funciona para a produtividade nos estudos, para a produtividade profissional. Só que essa inflexibilidade não funciona nos relacionamentos. Elas acabam sendo rigorosas com os próprios sentimentos, negam os próprios sentimentos, rompem relações que eram boas e negam a si próprias, negam seus desejos, né? Tudo como tentativa de autocontrole, porque elas temem as emoções, porque elas se sentem controladas pelas emoções. Então elas organizam toda a sua vida de uma maneira muito rigorosa, estabelecendo metas como forma de não perder o controle, né? Elas se punem, se isolando às vezes de pessoas que elas gostam, de que elas gostariam de estar perto, porque em algum momento elas perderam o autocontrole com aquela pessoa, ou amando demais, ou agindo impulsivamente. Então elas se punem, se privando do afeto, né? Porque elas são rigorosas em tudo. Esse é um perfil da pessoa. Enquanto o codependente aceita tudo, e é uma pessoa que vai ser, por exemplo, tende a ser o capacho, que aceita tudo no trabalho e sempre faz tudo pelos outros. O contradependente é rigoroso, inflexível e faz tudo de um jeito que ele concebe como o melhor, né? Em geral, isso é feito para controlar as suas emoções, né? Para não perder o controle, para não ser dominado pelo afeto, né? E por outras emoções. Eles entendem as emoções como malignas, eles não gostam de agir emocionalmente. Então, e eles vão ter também uma conduta negativista. Em geral, contradependentes são pessoas negativas. Eles vão catastrofizar relações, eles vão começar uma relação sempre imaginando que vai dar problema, não vão conseguir ser otimistas, né? Eles vão trazer caos desnecessário para coisas simples, né? Sempre um pequeno problema que pode ser conversado e resolvido vai trazer uma grande discussão, né? Então, eles não vão conseguir resolver problemas, buscar de maneira objetiva respostas, né? Eles vão sempre catastrofizar e girar em torno, transformar tudo num grande dilema e não vão conseguir resolver as coisas objetivamente. Embora eles sejam extremamente centrados, eles não vão conseguir resolver objetivamente porque eles reagiam aos problemas na sua vida familiar com conflito, com uma resposta conflituosa. Então eles reagem com respostas conflituosas que também afastam as outras pessoas, o que aumenta a solidão deles. E aumentando a solidão, aumenta a busca por alguém. E alguém que eles vão eventualmente sabotar a relação, sabotar se sentindo controlados. E às vezes uma percepção irreal. Então, o contradependente é a pessoa que tipicamente sabota relações boas, né? Elas, em geral, as pessoas contradependentes vão ter uma impressão de que os outros não os entendem, né? Você não sabe como eu sofri, você não sabe o que eu passei. São coisas que um contradependente vai dizer. Eles acham sempre que passaram mais que os outros não têm empatia por eles, mas eles que acabam muitas vezes não conseguindo se colocar no lugar dos outros no momento em que eles desconfiam das pessoas, né? Então eles querem estar numa relação, querem construir amizades, querem construir relações amorosas, mas eles vão, assim que eles têm essas relações, eles desconfiam. E ao mesmo tempo eles acham que os outros que não confiam neles, né? Então, acho que a grande coisa que caracteriza então o contradependente é buscar intimidade. Eles querem intimidade. Eles querem abrir mão, sair dessa solidão e da melancolia que a solidão os traz, né? Mas porque eles foram traumatizados numa via que eles reagiram ao trauma, ao controle excessivo de seus pais, às negligências de seus pais, eles, ao quererem intimidade, eles também vão ter esse modelo de apego reativo, muito reativo, de responder muitas vezes a coisas que não aconteceram. Eles vão se sentir mais controlados do que realmente são, né? Então eles vão se sentir oprimidos e desrespeitados sempre que estiverem em relações. Eles vão ter uma necessidade de negar o outro, tal como eles negavam seus pais, né? Eles negavam seus pais: você não vai fazer isso comigo. Então eles vão estar numa relação e eles vão dizer: você não vai fazer isso comigo. E às vezes não é algo tão grave, né? Claro, se for uma relação abusiva, eles vão dizer isso e não vão voltar. O contradependente fica com muita raiva se ele se vê numa relação em que ele realmente é enganado. Mas eles vão ter essa mesma resposta, e esse que é o grande problema, mesmo em relações positivas.
né? Eles vão se sentir dominados, oprimidos, desrespeitados, constantemente desrespeitados, e vão negar o outro, falar: não quero mais essa relação, você me faz mal. E às vezes o outro não está fazendo mal, né? Você vai sabotar, você vai generalizar uma reação que você teve na infância a uma opressão que existia a todas as suas relações amorosas. É uma resposta generalizada e que acaba sendo disfuncional, porque você acaba sabotando relações com pessoas que são boas e querem te tratar com carinho e querem te tratar com afeto, né? Então acaba sendo o contrário de um codependente em alguma medida. Se a resposta inicial de buscar amor no outro é comum aos dois, a resposta quando encontra o amor é diferente. O contradependente se sente ressentido do afeto e fala: eu não quero esse amor, eu não quero essa relação, e rompe, né? E depois se pune, rompe a relação e se fecha. Não, eu não quero mais esse tipo de relação, eu tenho que ficar sozinho, né? Ele se ressente daquilo, né? O que é então o grande problema do contradependente? É que ele encara o amor, o afeto, o apego como um problema. O grande problema é que ele encara isso como um problema, mas ao mesmo tempo ele busca isso e ele se sente mal sem. Então o que ele tem, na verdade, é um flashback emocional. Ele vai ter um flashback do que ele sentia quando ele tinha amor, afeto, apego a seus pais, né? O que ele tinha: pais que os oprimiam, pais que os negligenciavam. Então sempre que ele sentir aquele amor, tal como o amor materno, aquele amor que você vai sentir por alguém que você se apaixona, aquele amor intenso, aquele apego intenso, eles vão ter uma reação contraditória. Eles querem aquele apego, querem se apegar, mas quando eles têm, eles vão reagir como reagiam com seus pais. Não quero isso, sai daqui, e vai ser automático, é um flashback emocional, é uma reação automática a terem sido traumatizados pelas pessoas pelas quais eles se apegaram na infância, né? Então eles vão ter várias crenças negativas. Então, quando eles têm reações emocionais automáticas, os flashbacks emocionais, quando eles gostam, eles também vão ter crenças negativas em relação às relações amorosas. Eles vão achar que as pessoas não se importam com o que eles pensam, não se importam com o que eles fazem, não se importam com o que eles sentem, os desrespeitam. São as crenças que eles tinham em relação ao que os pais faziam, e que são crenças válidas, porque os pais faziam isso. Eles vão generalizar para tudo, né? Então eles vão ter essas reações automáticas, impulsivas, emocionais, né? De ver isso em todas as relações. Se são esses problemas, quais seriam as possíveis soluções, né? Primeiro, buscar desenvolver compaixão e empatia, mesmo em situações de crise. Contradependentes têm empatia e compaixão em situações normais, né? Elas não têm em momentos de crise, porque elas se vê numa situação de desespero. Lembra o desespero inicial da sua infância, né? Então você aprender a se colocar no lugar do outro, né? Pensar o que o outro está pensando, anotar se preciso, o que o outro está fazendo, tentar aprender a julgar de maneira objetiva as ações dos outros. Entender que as pessoas, pelo que elas fizeram, aprender a analisar o outro pelo que elas fazem e não pelo que você sente. Isso é ser objetivo, analisar pelo que os outros fazem e pelo que eles sentem. Eles não agiram como seus pais, então você não precisa reagir dessa forma, embora você se sinta assim. É aprender a tomar o comando objetivo das suas reações emocionais. E isso significa aprender a ser mais flexível, deixar a rigidez. Ok, você está gostando de alguém, você não precisa afastar essa pessoa, não precisa se impedir de gostar. Você pode reagir tentando compreender a pessoa melhor de maneira mais objetiva. Aprender a dominar suas emoções, né? Como você vai aprender isso? Identificando os traumas. Os traumas de infância que são as causas de suas reações emocionais automáticas, né? Sabendo de onde vem aquilo, fica mais fácil você saber quando você está agindo mal e ser mais objetivo e agir melhor. Segundo, entender quais as crenças negativas sobre relações que você aprendeu na infância, que seus pais colocaram em você na infância. Crenças como
que todos são ruins, tais como meus pais, todos são ruins, mal intencionados, todos querem invalidar minhas ideias, negar minhas emoções, impedir que eu faça o que eu quero fazer, né? São crenças que você aprendeu e desenvolveu na infância, né? De crenças que são relativas a não posso confiar no outro, né? À medida que você constrói essas crenças que têm a ver com a falta de confiança, com a identificação de amor como controle, como dominação, como dor, você consegue restabelecer uma relação normal. Então, a solução possível para sair dessa postura de contradependência é entender seus traumas e de onde vêm essas emoções que você está sentindo. Para quando você sentir, você pensar, não, eu preciso julgar com mais objetividade o que acontece. Não se mover pelas emoções nessas situações, porque você tem clareza de que elas não são reações normais e são reações pautadas num trauma. E segundo, entender as crenças que você tem sobre relações humanas para ver se elas têm fundamento. Muitas vezes elas não têm, elas são só crenças e que não se mostram na realidade, né? Então, entendendo seus traumas, entendendo suas emoções, você pode agir com maior objetividade e não afastar as pessoas que você gosta. Parar de afastar as pessoas que você gosta e conseguir finalmente ter uma relação mais calma, sem precisar desses grandes vai e voltas, né? Então, o objetivo do vídeo foi pensar o que é contradependência, como ela se relaciona a um apego contraditório, como ela foi formada em relações na infância, relações traumáticas, e como podemos lidar com a contradependência, né? O que devemos identificar nesses traumas, nas crenças que nós temos e que são negativas sobre os outros, vias de superação, né, desse tipo de conduta, para termos relações mais saudáveis.